Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso devocional e hoje é o Salmo de número 58, que diz assim: Deus destruirá todos os ímpios. Acaso não fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Não, vossas mentes tramam continuamente iniquidades e com vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo todos aqueles que vivem mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda, para não dar atenção à música dos encantadores, nem à voz daqueles que têm a habilidade de dominá-las. Ó Eterno, arrebenta os dentes destes leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras, que desapareçam como água que escorre, quando empunharem o arco, que suas flechas embotem e caiam ao chão antes de serem disparadas, que andem como a lesma que se arrasta até derreter, que sejam como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e proclamarão então os homens verdadeiramente a recompensa para o justo. Sim, Deus existe. Ele faz justiça sobre toda a terra. Eita, que é um salmo forte, hein, gente? Aqui nesse salmo, Davi, ele vem falando das pessoas que têm poder, da justiça, do governo. Aqui ele fala: acaso fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Então aqui ele está falando dos juízes, as pessoas que na época tinham poder. Hoje em dia, quem são essas pessoas? São o governo, né? Os governadores, presidentes, prefeitos, as pessoas que têm o poder de ajudar, de fazer o bem, e normalmente essas pessoas não fazem isso. Essas pessoas estão com o poder nas mãos de ajudar, de fazer o bem, de mudar a vida de muitas pessoas, mas muito pelo contrário, elas só pensam no bem-estar delas e não estão nem aí para quem está passando fome, não estão nem aí para quem está sofrendo, não agem com justiça, né? E nós sabemos que é assim, nós sabemos que, não vou citar nomes, mas nós sabemos que todo mundo que chega no poder um dia vai se corromper, que é raro alguém chegar no poder, chegar lá em cima, e ao invés de ajudar, eles fazem roubar, só pensar neles, né? E não estão nem aí para ninguém. E aqui Davi está falando dessas pessoas. E aqui ele fala assim, não. Ele pergunta, né? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Não. Vossas mentes tramam continuamente iniquidades e com vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Então, desde aquela época, sempre existiu pessoas assim. Na verdade, desde o início do mundo, sempre existiu pessoas assim. E aqui ele vem dizendo, aqui mais pra frente ele vem falando assim: ó Eterno, arrebenta os dentes destes leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras. Então, o que eu entendi nesse versículo aqui é que quando ele fala arrebenta os dentes e arranca as presas, eu acho que ele estava falando do poder, né? Tira, Senhor, o poder dessas pessoas para mostrar para eles que eles não são nada, que eles são seres humanos como qualquer outro e que não há maior do que o Senhor. Então, se o Senhor tirar o poder dessas pessoas, aí eles vão ver que na verdade eles estavam errados, que na verdade eles poderiam ter ajudado as pessoas ao invés de fazer o mal. Porque se eles têm algum poder foi porque Deus deu, mas não soube administrar esse poder, não soube usar esse poder que Deus deu para o bem. Então, quando ele fala arrebenta os dentes e arranca as presas, ele fala desses leões selvagens.
O que seria do leão sem as suas presas, sem os dentes fortes? Porque é com os dentes que ele estraçalha as suas presas, né? Então, o que seria do leão sem os seus dentes? Então, é isso que Davi está falando. Arranca o poder deles, Senhor, para mostrar para eles que eles não são nada. Porque poderoso mesmo é Deus. Então, não adianta alguém se sentir bom, se sentir poderoso, achar que pode fazer o que quiser, que não é bem assim. Sabe, nessa vida nós temos o livre-arbítrio, mas podemos ter certeza que desse livre-arbítrio que nós temos, dependendo da nossa escolha, nós vamos pagar. Olha, você tem um livre-arbítrio para escolher qual caminho você quer seguir, se é o bem ou se é o mal. Mas saiba que no final vai ter consequência. Se você escolher o bem, você vai colher bons frutos, boas coisas para você. Mas se você escolher o mal, lá na frente você também vai colher. E como você só plantou o mal, você só vai colher o mal, maus frutos. Então, é o que diz nesse salmo, né? E aí aqui Davi vem falando muitas coisas ruins que acontecem com esse tipo de pessoa, com pessoas que só fazem o mal, com pessoas que só pensam em si mesmo, com pessoas que têm o poder em mãos e não ajudam, muito pelo contrário, sabe? Porque Deus já deu poder na mão de pessoas boas, pessoas que temiam a Deus de verdade. E essas pessoas agiram com justiça. Podemos ver Davi. Davi foi um homem poderoso, ele foi um rei, né? Na época, mas ele temia a Deus, então ele era um rei justo. José foi governador. Ele foi um governador justo, porque ele temia a Deus. Então não é porque conseguiu poder que tem que ser ruim, que tem que pensar só em si, que tem que agir com maldade. Isso não é desculpa. Não é desculpa esse negócio de que é porque o poder subiu na cabeça. Se subiu é porque a pessoa nunca foi boa, na verdade. Então, se temermos a Deus, nós sabemos que vamos colher bons frutos. Mas se não temermos a Deus, quem não teme a Deus, quem não obedece, quem não ama o próximo, quem não pensa no próximo, só pensa em si mesmo, só pensa em fazer maldade, se dá mal. E Davi, ele diz, né? Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. Então Deus, ele é justiça, e ele não vai permitir que isso fique assim, sabe? Deus, ele não se agrada de ver um ser humano oprimindo o outro. Deus não se agrada de ver um ser humano se achando no direito de fazer mal para outros. Porque somos todos iguais perante Deus. Somos todos seres humanos, o único grande é Ele, o único poderoso é Ele. E aí Davi diz assim: o justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá. Ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. É claro que a gente não se agrada em ver o mal acontecer, mas em ver morte, é claro que a gente não se agrada, mas a gente aqui fala que a gente se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno nos punirá. Por quê? Porque a gente vai ver que há justiça, e aqui ele diz assim: compreenderão e proclamarão então os homens verdadeiramente a recompensa para o justo. Sim, Deus existe, ele faz justiça sobre toda a terra. Porque agora pensa, se não houvesse justiça, se as pessoas pudessem fazer o que quisessem, o que viesse à mente, e ficasse por isso mesmo, como seria triste a vida. Mas não, nós podemos ter certeza que há um Deus. Olha, Deus existe e Ele faz justiça. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Não confia em homens, não confia no governo, não confia em quem você acha que tem o poder, porque na verdade eles não têm poder algum. O único poder quem tem é Deus. Deus está olhando por nós. Não pensa que homens vão nos livrar dos problemas, vão nos livrar da fome, vão nos livrar
da doença. Não vai. O único que tem o poder é Deus. O único que pode nos livrar é Deus. O único que pode saciar a nossa fome espiritual e terrena é Deus. Ele é o único. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Que Deus venha falar melhor ao seu coração e eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar melhor ao coração de cada um, venha abrir a mente, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, para que ela venha entender, Senhor, que teu Espírito Santo venha falar a interpretação dessa palavra, Senhor, para essa pessoa que está assistindo. Toca no coração de cada um, meu Pai, e obrigado pelo privilégio de estar aqui falando do teu amor. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Fica conosco. Amém. E até a próxima.